Fala time, André Neco por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos programar junto uma aplicação utilizando o Spring Security. Vamos fazer a parte de autenticação com usuário e senha e autorização de rotas através de permissões do usuário. Abrindo o navegador, digita Spring Initialize, pode entrar no primeiro link. E a gente vai estar configurando então um projeto utilizando o Maven como gerenciador de dependência. Pode colocar o nome aqui da sua aplicação, esse seria a parte do domínio, os packets ali. Vamos utilizar o Java 17 e também o Spring Boot 3.1.4. Acima do 3 é totalmente compatível essa aplicação. As nossas dependências, vamos iniciar com o Spring Web, vamos adicionar também o drive do MySQL. Na sequência, o JPA. Vamos utilizar Lombok, que vai fazer bastante diferença para nós, e aí sim o nosso Spring Security. Pode gerar então a sua aplicação. Eu vou utilizar aqui o IntelliJ como IDE, mas você pode utilizar uma IDE da sua escolha. Abrindo então o IntelliJ, no meu caso aqui, assim que ele baixar as dependências, ele vai estar já configurado a explicação com o Spring Application. Eu vou estar deletando aqui essa configuração para fazer junto contigo, caso a sua aplicação ainda não esteja configurada com o Java 17 ali certinho. Então, vou adicionar novamente, Application, selecionar então a classe principal do projeto, já com o Java 17 também. Vamos dar um nome aqui para a nossa configuração, só como Security mesmo. E aí vamos rodar então o nosso Maven para baixar as dependências. Assim que baixar as dependências, já pode rodar ele. Tudo ok, mas a gente vai precisar, antes mesmo da gente estar rodando ele, as configurações do MySQL. Eu vou deixar na descrição as configurações ali do MySQL para você estar inserindo. A diferença é que você vai estar alterando as configurações ali conforme você tem o MySQL na sua máquina, ou se você deseja utilizar outro banco de dados, também você pode estar utilizando. Até a título didático aqui, eu deixei a configuração do banco de dados como root. Client será o nome do banco de dados, você pode estar alterando também. E a configuração ele vai estar criando automaticamente o banco de dados ali para nós, todas as tabelas, né? A gente só precisa criar aqui o esquema client para a aplicação conseguir conectar ali no MySQL. Olha, a aplicação gerou uma senha já provisória, que ela inicia, toda vez que inicia a aplicação ela gera a senha automaticamente, a gente pode estar utilizando ela. Vamos construir agora um controller, vamos criar um packet aqui chamado ping, só para a gente fazer uma requisição. E aí no nosso controller aqui, que vai se chamar ping controller, nós precisamos colocar uma notação que é o REST controller, que ele é uma notação Java utilizada no Spring para criar os controladores REST. Aí assim a gente consegue fornecer então endpoints aqui para serviços web. E também precisamos adicionar ali o request map, que será o nosso /ping que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Agora dentro aqui do método ping, a gente só vai dar um retorno aqui para a gente saber que está tudo funcionando certinho. Para isso também vamos utilizar aqui um getMap, porque aí quando a gente chamar a nossa URL /ping, com o método get, ele já vai estar chamando esse método aqui tudo certinho. Iniciamos novamente e vamos abrir o Postman agora para a gente fazer o nosso teste. Já vamos criar um package, aqui uma collection, né? Para nós colocar todos eles dentro, ficar bem organizadinho. E aí vamos chamar de Spring Security, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. Vamos dar um nome aqui de ping.
mesmo. E a nossa URL, nós vamos colocar então o http://localhost e a porta 8080, que é a porta que ele chama, /ping, que vai ser o nosso get. E aí vamos dar um send. E o que aconteceu? 401, porque quando a gente adicionou a nossa dependência do Spring Security, ele já começou a fazer a validação ali que você precisa estar autenticado. Por isso a gente precisa pegar essa senha provisória para a gente estar fazendo esse teste. Vamos colocar ali como Basic Authentication, o usuário será user, que é fornecido na documentação ali mesmo do Spring Security, e agora sim a gente tem um retorno e a gente tem um status 200. Então, tudo funcionando com o nosso Spring corretamente. O nosso próximo passo agora, vamos criar um novo package. Vamos criar uma regra de negócio. Então, pensando ali no usuário, numa regra, user, role, ou role, pode ter gente que pode chamar. Nós vamos estar criando, então, onde que essa classe ela vai ser persistente em banco de dados. A partir dela, a gente vai criar o user e a gente vai vincular os dois juntos. Vamos colocar a notação entity, porque ela vai ser uma entidade. Ela também vai ser uma tabela, então, @table. Vamos dar um nome dessa tabela, que ela vai se chamar role ou ruled. E aí a gente vai colocar o args constructor para ele criar o nosso construtor com todos os argumentos e também um construtor aqui sem argumentos. Já vamos aproveitar, vamos colocar um getter e setter aqui para a gente não precisar implementar todos eles na mão, porque a princípio a gente vai utilizar o que é padrão aqui na nossa aplicação. A validação aqui é do Spring Security, então por isso que a gente vai estar utilizando já o que tem, já pronto até inclusive do Lombok. Então, a aplicação aqui, o atributo ID, um @ID, um generate value, com a estratégia aqui, o strategy, ele como identity. Aí já o nosso próximo atributo, nós vamos chamar ele apenas de name, que vai ser o nome da nossa regra. Aí o próximo passo vai ser criar agora um novo package, onde que a gente vai criar o nosso usuário. Então, vai ser user. Vamos criar também já uma classe chamada user. Vai ser o mesmo formato, onde que a gente vai estar anotando ele com o @entity. Já na sequência vamos colocar o @table. Vamos colocar um nome aqui. Nesse caso do name nós vamos colocar users, por causa que o banco de dados muitas vezes não aceita alguns bancos de dados como user, porque ele é reservado, então vamos deixar ele no plural. Getter e setter, os construtores, ao args constructor, para ele ter o construtor com todos os atributos e também um construtor sem passar parâmetros, né, no caso. Mesmo formato, vamos colocar aqui um ID, vamos anotar ele, né, com um @id, um generated value, com um strategy de identity. E aí na sequência vamos colocar já um username, que nós vamos estar utilizando ele, e também um password. Já por último, vamos colocar então uma nossa lista de regras, que é o que o usuário vai ter permissão de acessar, de alterar, deletar. É assim que a gente vai estar trabalhando com ele. Então vamos utilizar uma lista aqui. A gente já criou a entidade de regras, então agora é só nós adicionar e vincular ela ao usuário. Vamos colocar também, ela será um many-to-many, que é muitas regras para muitos usuários. E aí vamos iniciar a nossa aplicação. No formato que a gente configurou o banco de dados, como falei, ele é bem a título didático para o Spring Security. Ele já vai criar automaticamente as tabelas no banco de dados. O interessante é utilizar um Flyway para fazer isso. A título mesmo dessa aula eu acabei não utilizando, mas quem sabe em outras aulas eu utilizo para explicar um pouquinho melhor. Então já criou a nossa tabela aqui, ó. Roles, ou role, users e o users roles aqui, que será o vínculo entre o usuário e a regra.
Vamos também verificar, então, ó, vamos fazer um select dentro de users aqui, como que está a estrutura da tabela. Então, ele está aqui com ID, com password, com username. Aí, o próximo passo, eu vou deixar o script na descrição, que nós vamos inserir as regras em banco de dados aqui. Por quê? Nós precisamos consultar essas regras e ela precisa estar inserida em banco para a gente poder realizar essa consulta. Então, executou, fizemos um select, ele está ali certinho. Vamos agora criar mais um package aqui, que vai ser o nosso config. Vamos criar também um web security config. Precisamos anotar ele como configuration, que é uma anotação Java, né, utilizada aqui no Spring para definir as classes, então, que configura os bins e componentes de contexto ali da aplicação. E um enable web security aqui, que ele vai estar ativando, então, toda a segurança baseada na web, permitindo configurações de regra de segurança. Aí, dentro do nosso método que a gente vai criar um filter chain, vai receber por parâmetro aqui o HTTP Security, vamos anotar ele como um bin, que ele vai ser gerenciado pelo Spring. E aí, com o HTTP aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desabilitar o CSRF, que é um Cross-Site Request Forgetting. Mais para frente eu posso estar explicando daí para que ele serve, mas em aplicações REST a gente acaba não utilizando ele. Agora a gente precisa permitir uma requisição em específico aqui, que é para salvar o usuário que a gente vai estar fazendo pelo Postman. E aí, para isso, a gente vai utilizar nesse formato do authorities aqui, o authorize, HTTP request. E aí, para isso, a gente precisa liberar uma rota, que é a rota de user ali. Dentro do método post, ali os parâmetros, ó, onde que ele vai ter o do controller, né, user, a gente vai estar permitindo para post. Nesse caso, a gente quer passar o usuário e a gente poder cadastrar em banco de dados. Então, a gente está criando essa configuração, essa regra em nossa configuração para poder permitir fazer um post, liberar aquele endpoint para poder fazer post, e aí nós salvar ele. Vamos dar um build aqui no final. Vamos conferindo tudo aqui. Precisamos agora criar o nosso user controller para nós poder fazer a requisição então de post. Vamos estar anotando com o REST controller, com o request map para nós ter um /user, como a gente configurou permitindo. Lembra que no início, quando a gente fez uma requisição, ele autorizou. Você conseguiu receber aquela informação lá do ping, porque não tinha configuração implementada. Mas se você tentasse fazer um post, não conseguiria. Ele ia dar 403, que é não autorizado. Por isso que a gente libera aquela configuração para a gente fazer aqui. Vamos criar um service, então, para nós poder estar fazendo o create aqui do usuário. Passando o user, parâmetro user. Aí sim, já vamos criar um service, user service implement. Utilizando as boas práticas, sempre a gente tem um service para depois a gente ter uma implementação de um service. E aí sim vamos criar agora, por último, o nosso repositório, utilizando o JPA para fazer toda a parte de persistência de dados.
a gente precisa fazer um find by username para nós descobrir se o usuário ele já não existe em banco de dados para nós poder criar esse usuário ali. Vamos voltar então para o nosso service implement aqui. Vamos adicionar fazer a injeção de dependência dele, né? Vamos utilizar um auto-ride aqui para o Spring fazer a injeção de dependência e nós poder utilizar para nós verificar se o usuário ele já está cadastrado. Se não tiver cadastrado, a gente pode cadastrar ele. Então a gente verifica se ele existe. Find by username, como a gente colocou, e vamos passar o user.username ali. Nesse momento não estou me preocupando tanto com validação, só com o básico mesmo para nós aprender sobre o Spring Security. A gente pode utilizar o Spring Validator, que tem o @valid, que a gente pode utilizar, que é muito bom também. Caso o usuário aqui exista, a gente não vai para frente. A gente vai lançar uma exceção dizendo que o usuário já existe. E aí sim, se passar, né, no caso não entrar nessa validação, a gente vai setar então uma senha para ele, que no caso a gente precisa criptografar a senha que ele enviou para nós, que aí depois a gente vai também comparar com a senha criptografada. A gente não vai armazenar a senha que ele digitou. Para isso, a gente vai utilizar o BENCrypted Password Encoder. Meu inglês está maravilhoso hoje. O que a gente precisa fazer agora é só utilizar esse password encoder ali, ponto .encode, no caso a gente vai passar agora o password ali, para ele fazer o encode, e aí a gente setar novamente no usuário. Setamos no usuário, o que a gente vai precisar fazer agora é salvar. Então a gente já validou, a gente criptografou a senha, e esse a gente salvou em banco de dados. E agora a gente só retorna então o nosso usuário que já foi criado. Precisamos também anotar aqui como @service, para ele ser um bin, então gerenciado pelo Spring, para fazer a injeção de dependência. E agora sim a gente vai criar o nosso método aqui no controller para nós poder chamar ele lá no Postman. Passando então o usuário aqui com um request body, que será um JSON que converte automaticamente, né, por utilizar o REST controller. Vamos fazer também a injeção de dependência aqui do user service. E vamos anotar ele como auto-ride. Outro detalhe também, que eu gosto de trabalhar bastante, é injetar ele no construtor. E aí, para isso, a gente pode estar colocando uma anotação, que é o required args constructor. E aí, a gente não precisa do auto-write, a gente precisa apenas colocar private final, e assim ele é injetado no construtor, a dependência ali do use service. Agora é só retornar, no caso, o que a gente utilizou ali do service, que é o user service.create ali, passando o user. Precisamos também fazer a anotação aqui de um post mapping, para nós poder fazer um post. Vamos colocar um breakpoint aqui, e aí vamos iniciar a nossa aplicação para a gente fazer, então, a requisição salvando o usuário, passando, inclusive, por parâmetro, uma lista de regras que ele pode colocar. Então, pode abrir seu Postman também. Vamos incluir uma nova request aqui. Vamos colocar http, localhost aqui, 8080/user, que a gente vai estar passando. Vamos colocar como Postman. Precisamos colocar um body, raw, e aí sim vamos
colocar o nosso JSON, que aí a gente precisa só olhar a estrutura dele do user. Então a gente tem username, password. Então pode copiar esse nome. E aí vou utilizar o meu e-mail. Você pode utilizar seu nome, CPF ou um nome único, né? Password. E aí vamos colocar uma senha. E por último, as regras que a gente precisa estar colocando. Aquelas que a gente salvou em banco de dados. Então tem que ser dentro dessa estrutura, roles também pode chamar. Para isso ele vai ser um array, e dentro desse array ele vai ter um atributo. Vamos entrar aqui para a gente verificar. Então o atributo ID aqui. Então ID aí a gente precisa colocar os IDs que esse usuário ele vai estar vinculado para executar as próximas ações, que a gente vai criar os controllers, vai criar as regras, as configurações, né, que validam essas regras. Então o ID1, aí vírgula ID2, 3 e 4. Assim a gente vai salvar todas elas vinculados a esse usuário. Vamos conferir agora em banco de dados para a gente ver se é exatamente isso mesmo que está configurado, que é assim que a gente vai estar validando na aplicação. Ó, então 1, 2, 3 e 4 aqui na aplicação ali, dentro no Postman no caso, né? E a gente vai enviar a requisição e tivemos um 403. Então tem algum detalhe. Ah, aqui, eu estava como text, a gente precisa enviar como JSON. Agora sim a gente envia. Ó, caiu no breakpoint certinho. Vamos verificar. Está ali, ó, não tem ID, perfeito. Ele tem um usuário, senha. E ele vai ter as regras que estão configuradas. Então vamos avançar. Vamos verificar também na sequência. Ó, a gente precisa ver como que está a criptografia, que está tudo certinho, conforme a gente passou. Ó, está criptografado, perfeito. E aí a gente verifica se já tem ID corretamente, significa que salvou em bancos de dados. E aí a gente vai, passa para frente e vamos verificar lá no Postman como foi o retorno. Na sequência vamos abrir o nosso banco de dados para a gente ver como que ele salvou então o usuário ali. Abrir ali o client. E aí vamos fazer um select aqui dentro de users. E também já vamos aproveitar e já fazer o user roles ali para a gente ver como que ficou o vínculo. E olha só, o usuário, aquele usuário 1, tem as regras 1, 2, 3 e 4. Então, tudo pronto aqui para nós conseguir fazer agora requisições, né? No caso, a gente vai criar uma classe mais para frente que é de produto. E a gente precisa fazer select, a gente precisa também fazer post, put ou delete. Para isso, a gente, antes de tudo, nós precisamos rever as configurações. Uma delas é alterar ali o security, o config para security, só o nome do packet aqui. E também vamos começar a fazer a nossa alteração aqui no Web Security Config. Precisamos, inclusive, agora incluir uma annotation chamada enable método security, que é para fazer as validações de métodos. Vamos também incluir aqui um required args constructor para nós não precisar colocar auto-ride ali. E aí vamos começar a fazer alterações nesse método filter chain. Precisamos alterar também o Session Manager, que a gente precisa ter ele configurado para stateless, que ele não vai salvar nenhum tipo de dados na sessão do usuário. Toda vez ele vai estar validando. Ele é uma política de sessão, né, que ele é bom para a questão de escalabilidade, evita a retenção de dados. Então, tudo isso a gente já deixa implementado. Precisamos também incluir aqui um filter, um add filter before,
que vai ser uma classe nossa, que ele vai estar fazendo um filtro em todas as requisições com base nas regras que nós vamos estar implementando. E aí, como classe que a gente passa, ele é de Username Password Authentication Filter. Então, essa classe a gente vai estar criando ela para nós implementar todas as nossas regras. Por enquanto, a gente está utilizando o autenticação basic, mas no mesmo formato você pode alterar ela para utilizar outras formas, como utilizar um JWT, seria o mesmo formato. Então, ó, já criamos a nossa classe, vamos agora adicionar então a nossa dependência aqui, para nós poder chamar ele ali. Vamos aproveitar também e já colocar um return aqui, nosso HTTP, e ele dá um build embaixo. Vamos estender também o nosso método aqui, que ele vai ser once per request filter. E aí, por padrão, essa interface ele tem um método que é aqui que a gente vai estar colocando todas as nossas configurações. Primeira coisa, a gente precisa criar um método para validar se realmente é Basic Authentication, que é assim que a gente vai estar buscando o nosso usuário e senha. Então, vamos criar esse método. O próximo passo é a gente saber se ele tem que buscar o header dessa configuração, para a gente conseguir saber se ele é Basic Authentication ali. E aí, dentro aqui do header, a gente já vai conseguir pegar do request, vamos fazer um get header, e aí vamos passar authorization, para ele buscar do header o authorization ali e a gente conseguir extrair essa informação. Para isso, já vamos criar também uma constante, que a gente vai estar repetindo essa informação authorization em mais lugares. Então, vamos deixar ele como constante, que seria o static final, string, authorization, e aí vamos deixá-la na string, utilizando aí as boas práticas. Próximo passo, vamos verificar se ela é diferente de null aqui. E se ele start ali, no caso, com basic, essa string, para a gente saber que ela é uma autenticação basic. Para isso, vamos criar uma nova constante. Basic, para a gente poder utilizar ela ali. Agora sim, start with com basic. E aí o próximo passo vai ser extrair então as nossas credenciais, nosso usuário e senha. A gente vai estar recebendo então um array de string. E nós precisamos decodificar, no caso, essa informação, esse token que a gente recebe, que ele é nada mais do que o encode ali de base 64, que ele vem no header. A gente precisa decodificar ele de base 64 para nós ter, então, essa informação em string e nós poder utilizar ele. Ó, a gente vai ter um replace de basic aqui, porque na hora que a gente receber essa string, né, esse token, a gente precisa remover o basic para nós conseguir extrair informação. Vamos fazer um split aqui por 2 pontos, que é o formato que é feito o encode, que é usuário e senha e aí base 64. Então, vamos criar esse método aqui, que vai estar fazendo, então, o decode de base 64. E aí, também vai receber um array de bytes, no caso. Aqui também é array, né? Só que, nesse caso, é array de bytes. E aí, com isso, você dá o base 64, get decoder, e aí um decode. E aí, para isso, a gente vai estar passando o nosso parâmetro. Vamos mudar aqui de replace para base 64 e vamos passar o nosso base 64 aqui. E aí, para isso, a gente só precisa dar um new string aqui, nesse array de bytes, que ele vai converter para string novamente.
E aí temos então as nossas credenciais, já feito split, que ela separou em array aqui, posição 0 e 1, 0 sendo o nosso username e 1, a posição 1 sendo o nosso password. Então, username, credencial aqui na posição 0 e password na nossa credencial na posição 1. E aí o próximo passo vai ser nós buscar, então, o usuário com base no username, né? Encontrar esse usuário ali. Para isso, a gente vai usar o nosso user repository que a gente construiu anteriormente. A gente só precisa adicionar aqui a dependência dele antes. Private final aqui, a gente não precisa colocar authorized. E a gente precisa também já colocar a anotação aqui de component para poder fazer a injeção de dependência corretamente. Para você precisa ser um component para você injetar outros componentes, service, né? Nesse formato ali. E aí vamos utilizar também o required args constructor para nós não precisar utilizar o auto-wired ali. Aí com isso a gente já pode agora fazer o nosso find by username, passando o nosso username aqui. E aí nós vamos fazer as verificações, né? Se existe, se no caso o user tiver null, a gente vai estar gerando uma exceção. Então nele. Nessa exceção a gente vai estar passando um status e vamos passar uma mensagem também. Então no caso set status aqui, nós vamos estar passando como não autorizado. E aí na sequência a gente vai passar nossa mensagem, né, para o usuário de que o usuário aqui, ó, ele não existe. No caso, buscou pelo username, não encontrou, então o user não existe. E já na sequência, vamos dar um return aqui, porque ele vai pular qualquer coisa para frente. E já na sequência, vamos ver se a nossa senha é válida, né? E aí, para isso, vamos construir um método e vamos passar a senha do usuário aqui e a senha que ele passou, então, por parâmetro. Eu não estou mostrando como que cria, mas no básico, aqui no IntelliJ, no Alt e Enter, já faz abre as opções ali para criar. Precisamos do nosso password encoder aqui, para nós poder, para fazer a validação, como no banco de dados ele está criptografado, a gente precisa criptografar também no momento que a gente recebe essa senha. Vamos dar um new encrypted password encoder. E aí no nosso check password, vamos colocar o nosso método aqui, .matches. E aí a gente vai estar passando então as duas senhas, né? Que é a senha do usuário e a senha que ele passou por padrão aqui. Vamos colocar login password. E vamos colocar o user password aqui. E a gente só vê se deu match no caso desses dois passwords. Se não deu match no caso, a gente precisa validar e gerar uma exceção assim como foi do usuário. Vamos colocar um status do mesmo formato ali, que é não autorizado, né? E já na sequência vamos colocar uma mensagem aqui de senha incorreta. Qualquer throw lançado, ele não ia ter mensagem escrita. Então esse foi o formato para você conseguir ter uma mensagem de retorno. Beleza, passou certinho então na nossa validação. Vamos estar construindo um método aqui que é para nós setar a autenticação. Existem classes que a gente precisa alimentar para a gente conseguir colocar na nossa request ali e da sequência. Uma delas a gente precisa então de uma classe que ela é do tipo authentication. A gente precisa popular ela com os dados que a gente tem de autenticação ali. Para isso a gente vai criar também um método para isso, para construir então esse objeto e
alimentar ali nesse objeto do tipo Authentication. Todos eles do tipo privado, porque tudo está encapsulado para essa classe aqui, né? Que ela é específica no caso das configurações ali. Para isso a gente precisa agora estar criando então um User Principal. Esse User Principal ele é uma classe personalizada utilizada em segurança, né, no caso de aplicativo, para representar informações dos usuários, como o nome dos usuários, autorizações, e com isso a gente vai estar convertendo então o nosso usuário para um usuário do tipo User Principal. Com ele vai ter o username, vai ter password e vai ter também, no caso, as nossas regras, aqui num formato que o Spring Security está preparado para receber e interpretar essas informações. Então a gente vai ter uma collection aqui. E esse é as nossas regras. Ele tem ele tem essa classe, ela é bem específica, que é algo que o Spring ele vai estar entendendo ali. Para isso, vamos colocar também uma notation aqui de getters, que a gente vai estar conseguindo trabalhar com ela. E aí vamos criar um construtor, user principal, e vamos passar o nosso usuário para a gente poder estar setando essas informações e convertendo elas para user principal. Para isso vamos passar o parâmetro user e vamos começar a atribuir ali. Username aqui, vamos pegar do usuário, get username, vamos pegar também o password. E aí vamos agora converter então as nossas regras para as regras que user principal precisa. Para isso a gente vai estar pegando o get holds aqui, as nossas regras, vamos utilizar o string aqui, ponto .map, e aí a gente vai mapear então para cada regra que a gente tem em um formato que o user principal precisa. Ele é bem específico aqui, ó, que é o new, no caso, simple grant authorities. Nós vamos também adicionar aqui as nossas role, que no caso a gente não tem isso em banco de dados, mas é algo que o Spring Security espera. Então a gente vai concatenar todas as nossas regras com a palavrinha role. Aí com isso a gente vai ter um user principal prontinho para ser utilizado como validação. Aí só nós converter para collection aqui to list. Para isso a gente vai criar agora uma classe estática, então, do user principal.create, no caso, né, quando for utilizar, e aí a gente passa o user e retorna, então, internamente, utilizando aqui o construtor que a gente deixou privado para nós não poder instanciar o nosso user principal, e sim a gente utilizar o create dele. Então a gente deixa estático. Aqui é bastante utilizado em factory também, nesse formato, em single, então é um padrão de projeto assim. Vamos voltar então para a nossa classe. Agora sim a gente tem user principal. E aí a gente vai usar user principal.create. E aí passando o user a gente já vai ter o nosso usuário aqui certinho. Vamos dar um return então. E aí nós vamos utilizar também algo que é bem específico aqui do Spring, foi aquela classe que a gente colocou lá atrás, que é Username Password Authentication Token. Para isso precisamos passar User Principal, vamos passar null aqui no caso de senha, e aí vamos passar então as nossas authorities, que seria no caso as nossas regras, que é o formato que ele está esperando. E aí agora a gente precisa setar no Security Authentication Holder, Context Holder, no caso. Vamos pegar o contexto dele, vamos setar então o Authentication. E agora, o próximo passo é só nós começar a construir então a nossa classe de produtos. Ali, o Product, vamos criar um Package, já vamos criar uma classe já na
na sequência, onde que vai ter os atributos, e aí vamos construir todo em volta dele. Então, product aqui, que será a nossa classe, ele vai ser do tipo entity, ele vai ter uma table, com o name dele product aqui. Já vamos adicionar um getter e setter também, que a gente não precisa construir na mão. E aí, no caso, só conferir aqui o nome da table, então vamos deixar ela toda maiúscula aqui para ficar igual. E aí os atributos, que será o nosso ID, private long ID, e ele vai ser do tipo @id, vai ter o generated value, do mesmo formato que foi feito as outras classes ali. Strategy dele, né, o content type aqui, o generated type identity. E aí só vamos colocar mais um name, que no caso será o nome do nosso produto. Vamos criar então um controller agora, que ele vai estar recebendo esse produto ali. No caso, vai estar recebendo por requisição, né, do post que a gente vai estar fazendo. Para isso a gente anota ele como REST controller. Vamos colocar um request map aqui, /product, que é assim que a gente vai estar fazendo todas as nossas consultas. Já vamos colocar o nosso required args também. E aí no primeiro método aqui já vamos criar o nosso list, então, de products, que a gente vai estar utilizando como get, né? Só dar um list all aqui. E aí para isso já vamos construir, vamos criar o nosso service, antes de nós dar sequência. Product service. Já vamos mudar aqui, lembrei agora que ficou como classe. Vamos alterar para interface. E aí já vamos criar então o nosso primeiro método, então, que vai ser um list product. E aí o list all, então, que a gente vai estar fazendo uma implementação dele na sequência. Já aproveitamos, vamos criar todo o nosso CRUD, então o próximo será um create, que ele vai ter retorno de product. E vai receber por parâmetro product também. Um update, que recebe product também. E por último, então, o delete, que ele vai ser void. Não vai retornar nada, só vai estar passando então um parâmetro aqui, que vai ser um long id. E aí já vamos criar a nossa implementação, utilizando esse service aqui como interface aqui dele. Product Service. E aí já vamos implementar todos os métodos já ali. Já criar toda a implementação ali. Já anotar ele como @service, um required args aqui constructor, que a gente já vai utilizar, né? No caso, o próximo passo é utilizar um repositório. E aí, para isso, a gente já tem a injeção de dependência ali. Então, já vamos criar a classe Product Repository. Meu inglês está maravilhoso. E vamos estender, no caso do JPA Repository, com a classe Product. E aí, o nosso ID, identificador, ele é do tipo long. Vamos voltar, então, para o nosso service implement e vamos colocar fazer a injeção ali, no caso, colocar a nossa dependência, que ele vai ser ali o private final, e aí vai ser um product repository. E agora sim a gente pode utilizar no nosso list, né? A gente já pode dar um retorno aqui do product repository.findAll. Que esse já é um método
que o JPA Spring Data ele já vai estar retornando. Na sequência, a gente vai criar, então, um produto, né, no create aqui. Antes, a gente vai verificar se ele é diferente de null. Se no momento de criar ele tiver ID, a gente vai relançar uma exceção. Por quê? Você só pode criar dados, né, criar um registro no banco de dados se ele não tem um identificador. E com isso a gente vai estar validando se ele pode criar ou se ele pode atualizar de formas diferentes. Então, se for diferente de null, ele tem registros, você não pode deixar ele criar um novo registro, senão ele tem que utilizar put, né, para ele poder estar atualizando. Então, to create a record, you cannot have ID. E aí, se ele passar, no caso dessa validação, aí sim a gente vai poder estar dando um ponto save e passando o produto. Na sequência, o update, a gente vai verificar agora, se ele for igual a null, a gente vai gerar uma exceção, porque quando você está atualizando o registro, você precisa ter ID, que é, no caso, a gente vai utilizar put como método lá na hora de fazer a requisição. Se ele for null, a gente vai lançar uma exceção. Assim, a gente tem validações diferentes para cada um deles. E aí, se ele passar da validação, no caso aqui, aí sim a gente vai estar dando um save novamente, é o mesmo save, mas aqui é com métodos diferentes e com validações diferentes. E aí sim a gente vai estar trabalhando agora no método delete, que é chamar, né, direto o project repository.delete e a gente vai passar o ID aqui dele. E ok, vamos voltar então para o nosso controller para a gente injetar a nossa dependência aqui do service, e o service vai chamar a implementação, e aí na sequência ele vai estar chamando o repositório. No mesmo formato do autoride ali, que a gente não precisa estar colocando ele. E aí sim, vamos chamar então um list_all aqui, dar um retorno já do service do list_all. A gente vai precisar colocar agora um pré-authorized, que é assim que ele vai conseguir verificar se o usuário tem permissão para fazer get nessa aplicação. Para isso a gente coloca o has hold, e aí a gente vai estar colocando qual que é o nome da nossa regra. No caso de get, né, para poder visualizar, será product select. Foi assim que está lá no banco de dados. E também a gente precisa colocar um get map, que é assim que ele vai chegar até aqui fazendo requisição get. Agora, para criar um novo product, aqui, novo produto, a gente precisa então passar um parâmetro aqui que é o request body, né? A gente já vai estar passando ali o produto, ele precisa passar por parâmetro o produto. E aí na sequência a gente vai estar chamando o nosso service.create. Precisamos colocar também um pré-authorize ali, no mesmo formato que a gente teve no list_all. Só que agora a gente vai estar alterando aqui para create. E aí precisamos também colocar a notação aqui de post mapping, que somente quando chamar o post vai cair nesse create, que vai validar se ele tem a regra. Terceiro método que a gente precisa criar aqui, que é o método de update. Vamos passar por parâmetro aqui o product. E aí já vamos chamar então o nosso service para fazer o update e passar o product aqui novamente. Vamos copiar também aqui o pré-authorized no mesmo formato. E aí a gente precisa mudar aqui para product update. E a gente precisa colocar como put, então, put mapping. Somente quando fizer a requisição put que ele vai estar chamando esse método que vai verificar se o usuário tem permissão para fazer o update. E agora, por último, a gente vai fazer o nosso delete aqui passando um long, né? Ele, no caso, vai ser do tipo request parent, que aí a gente passa ele como parâmetro aqui, o ID.
E aí vamos chamar o nosso service, então, ponto .delete. E aí passando o ID também. Vamos colocar o pré-authorized ali também, no mesmo formato. Vamos copiar do de cima. Ele vai ser delete e também vamos colocar anotação, então, de delete map. Somente quando chegar como delete que a gente vai conseguir fazer essa operação. Aí vamos conferir tudo. A princípio, tudo ok. Com todas as implementações, os vínculos, né? Tudo certinho. Ah, lembrei de uma coisa. Vamos verificar aqui, ó. Quando a gente for utilizar esse find, eu preciso alterar, porque ele não vai conseguir trazer as regras. Nós precisamos implementar, então, um fetch roles, que aí a gente vai trazer o usuário com as roles juntos ali. Porque por padrão ele é do tipo lazy, quando a gente traz many to many. Então, por isso a gente vai colocar um @query aqui, e vamos fazer um select user ali, que é da nossa classe, né? A gente vai utilizar o JPQL, e aí vamos dar um join fetch, e vamos trazer as regras aqui com base no username. E aí passamos o parâmetro username, vamos colocar um param aqui. Agora sim, tudo certinho. Lembrei do seguinte também, nós precisamos adicionar um filter chain aqui, o do filter, que ele vai estar adicionando então a nossa request aqui e o response para nós ter retorno e está funcionando certinho. Então, a princípio está tudo certinho, vamos iniciar nossa aplicação. Vamos verificar no banco de dados aqui como que está o nosso product. Aqui. E vamos já adicionar um produto para nós poder fazer select, né? Porque a princípio, se a gente for executar o primeiro select, não vai ter registro nenhum. Então vamos adicionar o primeiro registro aqui, iPhone 1 aqui. Só para teste. E agora sim, vamos abrir o Postman. Nossa aplicação já iniciou. Vamos copiar aqui do ping. Dar um duplicate aqui. Vamos alterar aqui para Product Select. No lugar do /ping vai ser /product. Ele vai ser do tipo get. E aí a gente vai enviar nossa requisição. Vamos verificar na aplicação agora como que está. Já parou no breakpoint aqui. Ok. E caiu certinho, validando que a gente está autorizado a fazer select. Então agora vamos ver, ó, a request aqui já retornou o ID1, o iPhone 1. Tudo certinho. O próximo passo vai ser nós fazer aquisição de create. Então para isso vamos duplicar aqui o product select. Vamos mudar para product create. Para isso, a princípio, a gente precisa colocar como post, body, how. Já vamos alterar aqui para JSON. E aí vamos criar o nosso objeto aqui. Vamos verificar como que o product está. Ele tem ID e nome. No caso, a gente não precisa passar ID, somente o nome, né? E a gente insere um segundo registro. Name, então, 2 pontos. E aí, qual que será o segundo produto nosso? Vamos colocar ali, iPhone 2. E aí, vamos fazer um request. Vamos verificar, ele caiu aqui no breakpoint da configuração aqui dos filtros nosso. E aí nós tivemos um status 403. Vamos verificar aqui como que está a nossa regra, porque não foi permitida a nossa solicitação. Então vamos ver nossas roles. E olha só, a gente tem um product insert. Esse é o nome que ele está lá, e foi colocado Product Create. Então, ele validou e não permitiu a inclusão de dados. Como o usuário ele não tem permissão, funcionando perfeitamente nesse caso aqui. Agora que a gente alterou para Product Insert, o usuário vai ter essa permissão de inserção de dados. Vamos rodar de novo aqui. E a princípio ele vai criar. Então,
A gente já viu que funcionou a validação aqui de permissão de acesso. E aí vamos fazer um request. E agora sim a gente chegou no método, verificou ali que não tem ID corretamente e salvou o nosso produto. Vamos olhar, olha ali, ID2 e produto 2. Vamos verificar produto, ID1 e ID2. Então, salvou corretamente o nosso ID2. Próximo passo, vamos duplicar agora o create, vamos colocar put, que esse será o nosso update aqui do usuário. Para isso, a gente precisa colocar um ID que a gente vai estar atualizando. E a gente vai atualizar aqui com base no ID2. E aí nós vamos colocar outra informação. Ele estava como iPhone 2, vamos colocar um iPhone 3 como put. E a gente teve um não permitido, um 403. Não passou na nossa verificação. Vamos ver o que tem de errado aqui. Ele está do tipo put. Vamos colocar o breakpoint aqui, vamos tentar novamente. Para nós verificar o que está chegando de dados e nós entender qual que é o erro. Vamos ver no nosso log aqui. Então ele está falando que para atualizar um dado precisa ter ID. Ué, mas a gente passou o ID por parâmetro. Vamos dar uma olhadinha então. Fazer a requisição novamente para a gente entender por que ele não entendeu que... Deixa eu aproveitar e já alterar aqui. Vou para o update. Uma nova requisição. Este chegou, então quer dizer que ele está autorizado ali certinho. Ah, seguinte. Faltou isso, o request body. Aí com isso vai chegar todos null, o objeto. E aí como nós temos uma validação que precisa ter ID, no caso ele não encontrou ID e a gente teve problemas. Então vamos lá. Vamos dar um send novamente, vamos verificar e beleza, passou certinho na nossa validação. E quando a gente olha ali, o ID2 agora tem iPhone 3, funcionando corretamente. Ó. Então, a gente já visualizou dados, a gente criou novos dados e a gente atualizou. E agora falta o delete. Então, a gente altera aqui, product delete. Vamos mudar para delete também. Não precisamos ter body. Então, vamos excluir aqui. Vamos deixar como none. Vamos enviar agora essa requisição aqui. Antes disso, a gente precisa passar o parâmetro. Então, que é ID igual a 2. A gente quer excluir o registro 2. E status 200. Não colocamos aqui. Deixa eu ver, não tinha colocado o breakpoint. Mas já deu status 200. Significa que se a gente verificar, olha só, o ID2 ele foi deletado. Agora, por último, vamos... deletar, então, o ID1. E agora, 100% já deletou todos os registros ali. Então é isso. A nossa aplicação ele é um CRUD que você cadastrou o seu usuário, cadastrou as suas regras. Ele tem permissão, né, no caso, o usuário para visualizar, para fazer, criar dados, para atualizar, para deletar. Esse formato também do filter aqui, das requisições, foi implementado com o Basic, mas é possível também implementar com JWT e outros formatos também de verificação, né, de autenticação e autorização aqui, as validações que foram feitas ali. Espero ter te ajudado na sua busca sobre conhecimento do Spring Security. Todo esse projeto eu vou deixar no GitHub e link abaixo ali na descrição, caso você queira fazer download dele também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, digita ali nos comentários que eu vou estar te respondendo. Valeu e até a próxima!